não alcançaremos. Aleluia! Mas existe uma bênção que é maior do que todas as bênçãos. E é a única bênção que você precisa. E o nome dessa bênção é graça. E o nome dessa bênção é Jesus Cristo. O autor dessa bênção é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Paulo pregando em uma de suas viagens em uma cidade chamada Atenas, cidade conhecida pela sua filosofia, pela sua cultura forte, uma cidade que, como nós lemos aqui, que incomodou Paulo, muito religiosa. Eles tinham bastante deuses. Paulo chega nessa cidade, ele vai a uma sinagoga e ele começa a pregar. A Bíblia fala que os cidadãos em Atenas, eles se preocupavam com novidades. Eles queriam saber de coisas novas. Eles queriam coisas que fossem acrescentar na sua sabedoria. Porque apesar de terem muita sabedoria, muita inteligência, apesar de terem muitas informações, eles não tinham uma informação que era muito preciosa sobre um Deus que eles ainda não conheciam. Então, como aquilo era novidade para eles, novidade aos seus ouvidos, eles ouvem Paulo com mais atenção. Alguns com um pouco de repúdio, outros gostam da sua mensagem, mas no total, todos eles acham interessante e novo. E isso que era importante para eles. Então eles levam o apóstolo Paulo a um lugar chamado Areópago. Esse lugar é parecido com um teatro que nós temos hoje em dia, onde alguém fica em ascensão e uma plateia fica em sua volta. Levaram ele a esse lugar porque era um lugar de reuniões importantes. Que era oficializado cada ideia. O seu a pessoa que vinha com a sua ideia nova, ele ia lá, ele era ouvido, mas só era autorizado a ideia fixada quando eles queriam. Então, alguns ficaram divididos. Só que Paulo, ele é inteligente. Ele vai usar uma coisa que ele viu no meio do caminho, ele vai usar a cultura do povo para falar dos seus Deus. Paulo começa a dizer: olha, senhores atenienses, eu vi que vocês são bem religiosos, acentuadamente religiosos. No caminho tem um monte de deuses, no caminho tem um monte de altares. No meio do caminho eu vi também um altar que está escrito ao Deus desconhecido, e a imagem não existe sobre esse altar. Então Paulo fala: é sobre esse Deus que eu vim falar para vocês. É sobre esse Deus que eu vim comentar. Um Deus desconhecido, aquele Deus que vocês não conseguem preencher o altar. Porque para todos eles tinham um Deus específico. Para o amor, um Deus específico. Para o dinheiro, para a fortuna, um Deus específico. Para a vitória ou até mesmo para as guerras, tinha um Deus específico. Mas tinha um vazio no meio daquele povo que nenhum desses deuses conseguia preencher. Havia um vazio no meio do povo que nenhuma daquelas estátuas conseguia preencher. O mesmo vazio se encontra no meio do povo aí fora. Aleluia, Jesus. Não consiga preencher a não ser o Deus desconhecido. Mas desconhecido para eles, porque para nós é conhecido. Agora, as pessoas acham que ser crente, que ser cristão, é simplesmente estar lá no site de pesquisa do IBGE como mais um número, com o seu crachá. Mas a verdade é que as pessoas que nasceram de 2000 para cá, mais ou menos, e não se interessam pela palavra, não se esforçam para saber mais de Deus, a verdade é que essas pessoas, e a grande maioria da nossa geração, não sabem nada sobre o Evangelho, não sabem nada sobre Jesus Cristo, não sabem nada sobre redenção, sobre cruz, ou sobre coisas necessárias. E Paulo está dizendo isso. A nossa geração não é diferente. Deus é desconhecido. Você pode ver, era um lugar de religiosos, era um lugar de muitos deuses, mas faltava um Deus ali. E era o único Deus que importava. A nossa nação não é diferente. O que não falta é diversidade de religiões. E como se não bastasse a diversidade de várias religiões, dentro do cristianismo ainda existem divisões. Porque as pessoas deixaram a Bíblia de lado. Porque as pessoas fizeram com que Cristo ficasse desconhecido no meio do seu povo.
Aquele povo não tinha noção de quem era Jesus Cristo. Mas a igreja do Brasil sabe quem é Jesus e mesmo assim desconhece. Eles conhecem, mas mesmo assim não sabem nada. Eles sabem quem Ele é, eles sabem onde Ele nasceu, mas não sabem como viver como Jesus Cristo. Porque o Evangelho é pregado de uma forma diferente. Só que Paulo está querendo mostrar o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra, o verdadeiro Deus, a verdadeira salvação. E qual seria o verdadeiro do Evangelho? Para nós sabermos o verdadeiro Evangelho, é importante chegar no começo. Em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenham a vida eterna. Antes que alguém diga que Deus e que o cristianismo é um caminho arduoso, é um caminho com espinhos, sim, isso é verdade, mas o princípio do cristianismo é o amor, porque primeiro Deus amou o mundo, porque primeiro Deus amou as pessoas, Ele amou tanto ao ponto de oferecer o seu filho, o seu único filho, para morrer no versículo 17 do mesmo capítulo de João: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Salvo de quê? Salvo por quê? Em que ocasião nós fomos salvos? De nós mesmos, dos nossos pecados. Porque certamente a salvação não é merecida por nenhum de nós. Certamente a salvação ela não tem como ser alcançada por nenhum de nós. Então é necessário um Deus que ao mesmo tempo que estava cheio de ira contra o pecado, que ao mesmo tempo tinha toda a razão e autoridade de simplesmente matar todo mundo por causa dos seus pecados, esse mesmo Deus que está completamente irado com as imundícias do mundo, é o mesmo Deus também que está completamente amado pelo mundo. É o mesmo Deus, da mesma forma que Ele está irado, Ele também é cheio de amor. Aleluia. Da mesma forma que Ele odeia o pecado, Ele ama o pecador. Da mesma forma que Deus tem poder para mandar para o inferno, Ele tem poder para salvar. Esse é o Deus que nós conhecemos. Na mão dele, é Ele que faz, é Ele que pode. Aleluia, Jesus. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta. Por que nós merecemos? Em Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O que nós merecíamos como uma natureza pecadora é a morte. O que todo mundo merece por causa dos seus pecados, por causa das suas imundícias, é a morte. Mas o versículo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando ele fala dom aqui, a mesma palavra está presente. O presente gratuito de Deus. O presente que foi dado de graça para cada um de nós. É um presente, a salvação é um presente. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé, ela só é possível após ouvir sobre Jesus. Só é possível ter fé nele quando você ouve uma pregação sobre ele. Agora, o que acontece se o pregador sobe aqui em cima, distorcendo o evangelho, distorcendo a mensagem? Se o pregador chega aqui em cima, dizendo para vocês que vocês são filhos de Deus, que Deus é dono do ouro e da prata, então por esse motivo vocês precisam ser ricos. Todo crente, todo cristão precisa ser rico. Ele está fundamentando a sua fé na riqueza. Ele está fundamentando a sua fé na riqueza. E a sua fé ela se torna fraca. É um sangue de Cristo, porém é um sangue diluído com água. Um sangue fraco, um sangue além, um sangue que não salva. Uma mensagem que não traz fé genuína. Verdade, Deus. Um sangue que não leva a lugar algum. Aleluia. Por isso a pregação é importante. Porque se a gente muda a pregação, a fé das pessoas vão ser na pregação. E se a pregação é falsa, a fé é falsa. Se a fé é falsa, ela não tem efetividade.
atividade. E a atividade não tem salvação pela fé. E as pessoas vão se perdendo cada vez mais. Me desculpa, eu não sei o que você queria ouvir aqui nessa noite. Mas Deus sabia o que você precisava. É, meu Pai, aleluia. A mensagem aqui da maioria dos pregadores vai ser sobre uma bênção. E realmente, Deus é um Deus que abençoa. Mas a gente não pode se esquecer da bênção principal. É maior do que qualquer tipo de bem. É maior do que qualquer tipo de conquista. É a bênção da graça. Aleluia, Deus. É a bênção que nenhum homem te dá. É a bênção que você não consegue alcançar se não for ligado. É isso que acontece. Mateus capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto que está próximo o reino dos céus. Aleluia, Pai. Então, qual que é a mensagem do verdadeiro evangelho? Qual que é a mensagem que os discípulos, Jesus, queriam que fosse pregada? Qual que é a primeira mensagem que foi pregada por João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, Qual que é a mensagem que o pregador tem que pregar? Arrependei-vos porque é chegado Aleluia, o reino dos Jesus. céus. Eu creio, Pai. Arrependimento. Aleluia, Jesus. Eu creio, Pai. Nunca envelheceu. A mensagem nunca mudou. Ainda é sobre arrependimento. A primeira mensagem de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17 vai dizer: daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A pregação de João Batista é a pregação de arrependimento. A pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a pregação de arrependimento. Atos capítulo 6, versículo 11 vai dizer: se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sair dali, sacude o pé dos pés e testemunho contra eles. Ao sair eles os discípulos pregavam ao povo que se arrependia. Aleluia, Jesus. Verdade, Pai. A Aleluia. mensagem de João Batista era o arrependimento. A primeira mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo era o arrependimento. É, meu Pai, a primeira mensagem que foi ordenada aos discípulos pregarem era o arrependimento. Agora, quem sou eu? Quem é você, ou qualquer pregador, ou qualquer estrela, qualquer famoso que tem aí no mundo afora, que tem o direito de mudar essa mensagem? Aleluia. Quem sou eu que vou chegar aqui em cima e mentir para vocês? Se falar para você levantar a mão porque está vindo uma bênção nela e quando ela chegar você feche. É verdade. Se Deus não mandar, o pregador não faz nada. Vai pregar, prega sobre Cristo, fala do arrependimento. Não fique enganando as pessoas para poder arrancar Cristo de você. É verdade, Deus. Quem Aleluia. sobe aqui não está aqui para entretenimento. O pregador não é pregador. O pregador é mensageiro. Mas eu respeitar a minha mensagem. Mas eu vou gostar do que eu estou falando. Qual que é o ensinamento aqui que Jesus fala? Sacode a poeira do pé, vai embora. Aleluia. Ele não vai ouvir a mensagem é porque eles não eram de Deus. Eles não quiseram ouvir é porque eles não eram nossos irmãos. Aleluia. Estavam misturados no meio, mas não eram do nosso. Fala a verdade, mas eu vou perder a amizade. Mas é melhor eu perder a amizade do que perder o bem. Aleluia, Perder os amigos do que perder a presença. Aleluia, Deus. A essência, meus irmãos. Agora, em Lucas, capítulo de verso 5, ou melhor, capítulo 5, verso de número 32, vai dizer: eu não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia, Deus. Outra pregação sobre arrependimento. E quem precisa se arrepender? São os pecadores. E quem são os pecadores? Somos nós.
Todos nós, em geral. O pastor não é menos pecador do que nós. O pregador não é menos pecador do que você. O líder de missões não é menos pecador que você. Não existe ninguém em um patamar acima ou abaixo de ninguém. Verdade, Diante Deus. de Deus, você continua sendo filho. Mas diante de Deus, você continua pequeno. Você continua dependente. Aleluia, Jesus. Não é porque você tem um terno bonito que você é melhor que alguém, que você merece mais do que alguém. Verdade. Não é porque você tem um carro que a mensagem tem que ser amaciada para você poder engolir. Independente de ser, independente de Jesus se encontrava e a ordem para discípulo, para quem fosse que pregasse após ele, a mensagem era a mesma. É rei, prega para se arrepender. É pregador, Verdade, Deus. Aleluia. Eu é creio. guarda de prisão, prega para se arrepender, é romano, é grego, não importa, a mensagem é uma, é arrependimento, arrepender. Agora em Lucas capítulo 15, verso de número 7 vai dizer: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E quem não necessita de arrependimento? O solteiro, ele não tem arrependimento, ele é bom demais. As pessoas que se acham boas demais, elas não precisam se arrepender, elas são perfeitas. Aleluia, Deus. Deixa a mensagem para quem precisa, deixa a mensagem para Jesus. deixa a mensagem para quem tem o coração aberto. Aleluia, Prega na Deus. igreja, prega na praça, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, quem está perdendo aí. Fala a verdade, não fala mentira, não agrada ninguém. Aleluia, é verdade, Não é meu pai, mas é minha mãe, não importa. O que importa é a opinião do nosso pai. É, Jesus. As pessoas precisam da verdade. A nossa nação precisa da verdade. Nunca houve tantas igrejas evangélicas no nosso país. A quantidade aumenta cada vez mais e mais. E o que isso significa? Na maioria das vezes, nada. Porque a corrupção também só aumenta. Porque o número de viciados também só aumenta. A Cracolândia está cada vez mais cheia. As prisões estão cada vez mais cheias. Sabe o que isso significa? Mensagens fracas, pregadores fracos, pastores fracos que não dão conta do seu altar. Mensagens fracos, pessoas medrosas que têm medo da opinião alheia. É muito crente, é muita igreja, é muito evangélico. É verdade. Mas é pouca palavra, é pouca Aleluia, Jesus. é pouca obediência, é pouco tudo. São fracos, são rebeldes, são soberbos. Além de não aceitarem a verdade, também não querem pregar a verdade. O que importa são as suas convicções. O que importa é aquilo que ele acredita. Mas a mensagem é uma só. A verdade é uma só. A verdade não muda por causa da opinião alheia. A verdade é e sempre vai ser. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o que configurei, ele é o não existe outro caminho. Agora, Lucas capítulo 24, versículo 45, vai dizer: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. 46. E lhe disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Aleluia, O último Deus. versículo que eu vou citar sobre a mensagem que você precisa pregar e a mensagem que você precisa ouvir. A mensagem que você precisa falar e a mensagem que você precisa dar ouvido. Você precisa entender, você precisa ler a palavra. Porque qualquer um que chegar aqui, por algum deslize, conseguiu chegar em cima desse altar, o pastor não estava, o pastor não conhecia, que pregou alguma mentira, você não é aceitar se você não tiver a palavra. Você vai engolir aquilo como verdade, e aquilo vai ser verdade para você até que você consiga abrir os seus olhos.
Quem está entendendo até agora? Porque quando a gente se arrepende, o arrependimento ele gera salvação. O arrependimento ele gera Salvação. 1, 2, 3 pessoas estão ligadas. Arrependimento gera Salvação. arrependimento gera. Salvação. Se o pregador falar, o arrependimento gera riqueza, tá certo ou tá errado? Errado. O arrependimento vai trazer os seus maiores sonhos na palma de sua mão, tá certo ou tá errado? Errado. Você sabe que tá errado. A gente sabe que tá errado. A pregação é arrependimento. E qual que é a consequência do arrependimento? Salvação e vida eterna. Só. Aleluia, Deus. Salvação e vida eterna. E depende ainda, para ficar melhor, o Espírito Santo habitando dentro de você. É, Jesus, aleluia. O Espírito Santo morando dentro de você. Meu Deus. Mas até quando? Até o último dia da sua vida. Depois ele vem de dia, de tarde, de noite. Não, isso é toda hora. Aleluia, Jesus. Glória. Quando você chegar no seu emprego, ele ainda vai estar junto com você. Verdade, Pai. Quando você chegar no seu pior dia da sua vida, ele vai estar junto com você. Eu imaginei. Eu virei crente pra minha vida mudar, realmente. A vida vai mudar. Mas não da forma que você queria, da forma que você imaginava. Pregador, eu não vou ser próspero, vai. Mas como que eu faço isso? Agora. Eu quero mais dinheiro. Faz hora extra. Jesus nunca. Aleluia, O Deus. Evangelho nunca garantiu riqueza. Verdade, Deus. Nunca te prometeu nada disso. É você que se iludiu sozinho. É você que criou outro alguém por aí. Verdade, Deus. Nunca prometeu fama, nunca prometeu casa, nunca prometeu casa. Aleluia, Jesus. Verdade, Pai. Pregador, mas é pecado ser próspero de forma alguma. A prosperidade é uma vez. A prosperidade é maravilhosa. Ele sabe usar a mão do crente certo. Ela não ajuda só ele, não. Ela ajuda todo mundo que está em volta dele. É verdade, Deus. Ele é próspero e ele é bíblico. O dinheiro dele não é inútil. Não é só para ele. Ele serve as pessoas, ele serve a igreja. Aleluia, A prosperidade é maravilhosa por isso. Mas, pregador, e quem não é próspero? Tem gente que não vai ser próspero. Falando de riqueza, claro, de dinheiro. Prosperidade é muito mais do que isso. Uma família feliz é muito melhor. Um banquete simples, uma família feliz, com paz, com Jesus, é muito melhor. Um banquete farto, com muitas coisas, mas numa casa onde não tem alegria, não tem paz. Então, pregador, talvez você seja próximo, talvez, mas você me garante de forma alguma. A Bíblia não garante, quem sou eu para garantir? Pregador, se eu for próspero, amém. Ajuda seu irmão. Ajuda o pregador também. Irmão, eu sou próspero agora, vou mandar um vídeo só. Quem está entendendo até agora? Nunca te prometeu nada disso. Aleluia, A Deus. partir de hoje, você vai colocar na sua mente e não vai esquecer mais. O que o Evangelho te prometeu? A salvação vem e a vida eterna. E o Espírito Santo. Fica mais do que? Aleluia, Deus. Eu não preciso de mais nada. Aleluia, Se Deus. vier o essencial já tem, o essencial você já tem. Agora a gente volta lá em Atos 17, versículo de número 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem. Repetindo, a primeira mensagem de João Batista, arrependimento. A primeira mensagem de Jesus Cristo, arrependimento. A primeira mensagem dos discípulos, arrependimento. Agora, em Atos 17, muito tempo depois,
Jesus já morreu, já ressuscitou. Não é mais um discípulo, agora é o apóstolo Paulo. É outra cidade, é Atenas, está longe de Jerusalém. Aleluia, Deus. E como é que faz? Muda a mensagem, está longe de casa, ninguém vai ver, é só você. É novidade aqui. Aqui o Evangelho era novidade. Ninguém sabia de nada. Paulo ali estava trazendo uma novidade. É novidade. Então eu vou falar do jeito que eu quero. Tá certo? Então aqui é novidade. Ninguém conhece. Eu vou falar do meu jeito e eu vou ser beneficiado por causa disso. Aleluia. Paulo mudou a mensagem? Paulo mudou a mensagem. Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É verdade. Depois Pai. ele veio lá, falado para eles em Atenas: olha, tá vendo esse monte de altar que vocês construíram? Aleluia! Eles não servem para nada. Foi lá, confrontou a cultura do lugar. Glória a Deus. Falou: sabe o altar que não tem nada em cima, o Deus desconhecido, é esse que importa, o resto pode quebrar. Ou melhor, quebra esse também, porque o Deus que eu vim apresentar para vocês, ele não aplica termos pelos irmãos humanos. Ele não precisa ser servido, não precisa ganhar nada dele, ele é vivo. Ele foi lá, confrontou a cultura, confrontou os deuses, pegou a verdade e ainda falou: e vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender. Uma parte gostou, outra parte não gostou. Glória a Deus. E foi eficaz a pregação? 100% de eficácia. Aleluia. Não, mas a maioria não gostou. A maioria recusou. Só um se converteu no dia. Só um confessou a Jesus. E foi eficaz com um resultado tão pequeno. 100% de eficácia. Mas foi só um, mas era só ele mesmo que Deus queria. Não, mas um monte de gente olhou feio, mas é isso mesmo que Deus queria. Aleluia, Deus. Paulo, em uma de suas cartas, ele fala: eu sei ter abundância, mas eu também sei padecer necessidade. Eu sei estar vestido, mas eu também sei estar nu. Eu sei ter fartura em mantimento, mas eu também sei passar fome. Aí ele termina dizendo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas porque é Cristo que me fortalece. Não, mas eu vou apanhar na rua. Pelo Evangelho, para você é uma honra. Não, mas vão bater na minha cara. Da outra face. Pelo Evangelho, para você é uma honra. Aleluia! Glória a Deus! Você deveria se sentir honrado. Aleluia! Pelas injúrias, pelas perseguições, pelas zombarias. Antigamente eu via casos de pessoas zombando de crentes, né, na internet. E eu ficava com muita raiva. Eu falava: meu Deus, essas pessoas têm que morrer, né? Zombando do Evangelho, do tiozinho que tá pregando ali no canto dele, tá fazendo mal pra ninguém, e eles estão indo lá, e tem gente apanhando por causa do Evangelho, tem gente sendo xingada, tem homossexual, tem travesti zombando, se vestido de Jesus Cristo no carnaval. E eu olhava aquilo e eu falava: meu Deus, né? Abençoado, né? E eu ficava com profunda raiva. Mas hoje em dia, quando eu olho alguém sendo zombado, alguém sendo esculachado por causa do Evangelho que está pregando, ou o mundo zombando do Evangelho, sem necessariamente estar zombando de alguém presente, mas igual eles fazem por aí. Quando eu vejo isso, eu falo: a gente está no caminho certo. Você esperava o que do mundo? Respeito? Você esperava respeito do mundo? Do mundo? Para pensar. Não, mas eles têm que respeitar a igreja. Não tem que respeitar a igreja, não. No dia que eles respeitar a igreja, é porque a igreja mudou a mensagem. Enquanto você falar a verdade, não vai ter respeito. Pregador, eu quero respeito. Não vai ter respeito. Não vai ter trégua. O mundo vai atacar mesmo. Vai ficar cada vez mais difícil. Vai ter um dia que você vai ter que escolher falar a verdade ou liberdade. Aleluia! Falar a verdade ou liberdade. Se eu falar aqui, eu vou preso. É muito difícil, eu confesso. Aleluia! Meu Deus, Jesus. Mas a gente sabe, né, qual que é a resposta.
Aleluia, Espírito. Glória a Não, mas Deus. eu queria que fosse mais fácil. Não vai ser fácil. Se Aleluia. você for um crente, de verdade, pé no chão, bíblico, Glória a Deus. Agora, se você for um crente mais ou menos, que não está nem aí pra nada, Aleluia. vai ser muito fácil para você. Fica tranquilo. Glória a Deus. Aleluia. Tem algum problema? Não, Verdade. mas eu faço qualquer coisa, qualquer pecado, e isso nem me incomoda mais, tá tudo bem, tá bom demais. Tá bom, continua aí nessa sua Glória a Deus. Não só estranha, mas Verdade. pregador não faz a nossa vida, é arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Deixa seu pecado, abandona sua imundícia. Se Aleluia. você não for crente, se converte. Se você não for cristão, confessa a sua fé em Cristo. Aleluia. Aleluia. Agora a gente continua. Atos capítulo 20 vai dizer no versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento. Olha aí mais uma vez a palavra. Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Espírito. O arrependimento ele sempre vai estar ligado a pecado e a Deus. Glória a Deus. Porque mesmo que a gente se arrependa, se não houvesse alguém para julgar a nossa causa, seria a causa perdida. O arrependimento seria em vão. Porque não adianta você chegar na delegacia depois de cometer um crime e falar para o delegado ou para o juiz: olha, eu estou arrependido. Ele vai falar: Glória a Deus. que Aleluia. bom, você vai ser preso. Quando você sair, você muda. Aleluia. Mas você vai pagar o seu preço. Glória a Deus. Aleluia. Não, mas eu estou muito arrependido. Eu nunca mais vou fazer isso. Mas você vai ter que pagar o Glória a preço. Deus. Glória Agora, o a Deus. evangelho não. O evangelho é melhor ainda. É melhor do que isso. Eu estou arrependido. E agora? Fica tranquilo, tá salvo. Tem alguém que já pagou. Glória. Não, mas eu fiz coisas muito graves. Não, eu matei. Eu não vou nem citar outras coisas aqui para não ficar pesado. Mas eu fiz coisas muito graves. Mas eu estou arrependido. E eu acho que eu preciso pagar de forma alguma. Jesus já pagou o preço por você. Aleluia, A salvação alcança do menor até o maior. De um simples ímpio e perdido por aí, que não faz mal a ninguém, Glória a Deus. um assassino, Aleluia. um serial killer, Aleluia. alguém de caráter duvidoso, o evangelho ele alcança todos. Todos, sem exceção de pessoas. Não tem limite para o evangelho. Não tem crime, não tem pecado que você tenha cometido que você tenha que pagar por ele. Porque o preço que foi pago na cruz por Jesus, ele é muito maior do que o seu pecado. Glória a Deus. Ele é muito maior de tudo de ruim que você já fez na sua vida. Ele é muito maior do que as suas maiores imundícias, aquela que só Deus sabe. Ele é maior do que isso. Glória a Deus. O evangelho é maior do que isso. O sangue de Jesus ele é mais forte. Aleluia, Deus. A cruz é um sacrifício muito mais eficaz do que isso. É muito maior do que isso. Glória a Deus. Agora, a gente está falando muito, né, de arrependimento. Aleluia. Muito de arrependimento. Atos, capítulo 26, mais para frente, no versículo 20, vai dizer: mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, Glória a que Deus. se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Agora, um ponto diferente. A pregação do arrependimento está acontecendo. Paulo está pregando, os discípulos estão pregando, as viagens missionárias estão acontecendo, as pessoas estão se convertendo, estão se arrependendo. Mas aí, no verso de número 20, aparece um novo questionamento. Eles precisam se arrepender, se converter a Deus, e como? Praticando obras dignas de arrependimento. Porque arrependimento, ele não é só de boca. Arrependimento não é só aquela pessoa que chega aqui na frente chorando, dizendo que está arrependido. Verdade. O arrependimento, ele começa de dentro, sim, mas ele é visto do lado de fora. Um arrependido, ele tem obras de um arrependido. Alguém que odeia o seu pecado, que passou a odiar o seu pecado, ele demonstra isso.
É claro que, por causa da nossa natureza, é impossível que você passe um dia sequer sem pecar. Mas o que você não pode é amar o seu pecado. Você precisa odiar o seu pecado. Aleluia, Deus. Você precisa chorar pelos seus pecados. Plantear. Se você se corroer por dentro, mas odeie o seu pecado com todo o arrependido, ele tem obras de arrependimento. Tiago, capítulo 2, versículo de número 18. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obra. Mostra-me essa fé sem as tuas obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. O que Tiago está dizendo aqui? Você está dizendo que tem fé, mas eu não preciso dizer. Você está vendo que eu tenho fé, porque eu pratico obras de quem tem fé. E que fé que ele está dizendo aqui? A fé salvífica, a fé para a salvação, a fé de crer em Jesus como Senhor e Salvador, a confissão, o arrependimento. Então você diz, ele está dizendo, você diz que tem fé. Eu não digo nada, eu mostro que eu tenho fé. As minhas obras demonstram fé. As minhas obras mostram alguém diferente. Você já viu um novo convertido? Você já acompanhou a conversão de alguém, melhor dizendo? Você já pegou alguém que antes não era crente e acompanhou ele e depois viu ele convertido e o processo, você viu algo diferente? Você viu como muda a pessoa? Você mesmo que já esteve lá fora, você lembra como você era, é muito diferente. É outra pessoa. E o que significa, ô pregador? É porque eu fui mais forte que o outro que não conseguiu? Não, de forma alguma. É porque você foi transformado. É porque você Você já não fala mais do jeito que você falava. Não é mais a mesma palavra. Não é mais o mesmo jeito. Não são mais aquele mesmo lugar, aquelas mesmas pessoas, aquela rotina que você seguia. Aquela mente que você tinha. É mudança, é metanoia, é mudança de mentalidade. É uma nova pessoa. A pessoa, o preguiçoso, ele fica corajoso, ele fica com sede, ele fica vigor. Aleluia, Deus. Esse Jesus é bom. Transformando do micro ao macro, do menor ao maior, transformando tudo em sua vida. Agora, versículo 19 de Tiago, capítulo 2. Crês como que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ou seja, ele está dizendo, a fé sem obras, ela é morta, ela é ineficaz. A salvação vem pela fé. Mas se a fé for morta, a salvação também não acontece. Não, mas eu creio. Eu creio mesmo, está no meu coração. Eu creio que Jesus ele é Filho de Deus, que Ele morreu por mim, pelos meus pecados. Eu creio de verdade. Tá? Você crê? Os demônios também creem. Não só creem, mas eles também tremem. Você só crê. Ou seja, então o que isso quer dizer? O demônio está mais crente que você. Ele crê, ainda tem. Tem gente que só crê, né? Mas não tem demônio nenhum. Você está criando com um demônio. Meu Deus. Agora, pregador, vai ser só martelo, vai ser só pancada. O que acontece? Depois de tudo isso, eu me converti, eu sou cristão, realmente houve mudanças, mas eu ainda tenho uma natureza caída. Eu ainda tenho pecado, eu ainda tenho tantas falhas. Eu choro pelo meu pecado, mas eu continuo pecando. Tem coisa que é tão difícil para mim. E para piorar, o salário do pecado ainda é a morte. E a consequência do pecado ainda é a morte. Glória a O que eu faço? Deus. Tem uma solução para mim? Claro que tem. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão
Aleluia! Aleluia, Deus, verdade. Glória a Deus! Aleluia! Poderoso é o nosso Deus! As coisas são diferentes. Aleluia! Até melhorar. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas o pecado ele ainda está aqui dentro. O velho homem, ele não sumiu depois do batismo, ele ainda aparece de vez em quando, isso me mata, Glória a Deus! isso me corrói. Aleluia, Pai. E eu não me sinto digno dessa salvação. Realmente, digno não somos, nunca seremos. Aleluia! Pastor, pode se aproximar? Já vou passar. Mas aí Paulo fala, tudo bem, eu sei. Mas não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus! Não existe condenação. Aleluia! Não tem inferno, não tem lago de fogo, não tem Hades, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus! Glória a Deus. Cumprimente o povo de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Palavra abençoada, né? Glória a Deus. Aleluia. Uma pregação tranquila, né? Pregação calma, cheia de verdades, né? Palavras que precisávamos ouvir, né? Aleluia! Quando a gente vem para o culto, irmãos, o culto nunca vai ser aquilo que nós queremos ouvir. O culto ele vai ser aquilo que nós precisamos ouvir. Aleluia, Deus. Todo pregador que sobe esta tribuna ele tem a liberdade de ministrar aquilo que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus! Quer seja cajado, doutrina, exortação, correção. Os pregadores têm que ter a liberdade de anunciar o verdadeiro evangelho. Como o nosso irmão pregou, arrependei-vos é a pregação. Jesus nunca mudou a mensagem, nem João Batista, nem os apóstolos, Aleluia! mas hoje nós vejamos, né, o evangelho raso, né, o evangelho que egocêntrico, né, ele alimenta o ego do ser humano. Medo de perder membros, medo da igreja ficar vazia, medo de perder dízimo, né, mas Jesus nunca se preocupou com isso. A preocupação de Jesus era tratar com a alma do ser humano, tratar com os pecados, libertar e salvar. E é isso que nós temos que fazer nos dias de hoje também. Não mudar a mensagem, como foi pregado aqui no dia de hoje. Eu não estou aqui acrescentando nada sobre a mensagem, porque a mensagem falou tudo. Que Deus te abençoe. Amém? Pela humildade de vir nos ajudar, né? Conhecer o irmão hoje, muito humilde, né? Pelas conversas do WhatsApp. O irmão veio, na sua simplicidade, pregou o que Deus mandou, fica certo, tem que falar mesmo o que Deus manda, né? Não pode mudar a mensagem de forma alguma, e mudando a mensagem depois, né? Aí o ato do culto que Deus queria tratar, depois ele acaba tratando contigo. Seu irmão tem que liberar o que Deus mandou. Se ninguém recebeu, vai sacudir o pó e ir embora para casa, com glória. Mas eu recebi a minha parte. Deus falou muito comigo, muito mesmo. Eu preciso melhorar todos os dias, não é igual um problema, porque nós, pastor, pregador, que está acima de qualquer um, não, somos pecadores como um todo, erramos, falhamos todos os dias, não podemos permanecer, mas acontece. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe ricamente, né? Que Deus continue te usando cada vez mais na palavra, acrescentando sabedoria e entendimento, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida todo sempre, que você possa levar esse evangelho a todos aqueles que precisam ouvir. Deus te abençoe muito, Deus falou muitamente, né? Muito com a igreja no profundo, falou comigo de uma forma tão intensa. Eu saí daqui, glória a Deus, ali cheio da palavra, né? Sim, do coração. Que Deus abençoe seu irmão. É seu amigo, glória a Deus, é o nome dele. Glauber, que Deus te abençoe, em nome do irmão Augusto, que Deus te abençoe também. Amém. Pela simplicidade e unidade de acompanhar o homem de Deus nessa tarefa que não é fácil. Por glória. Deus abençoe sua esposa, está ali, né? Sua filha. Glória a Deus, aleluia. E irmã Samine, sua esposa. Deus abençoe os irmãos que vieram na comitiva nos ajudar. Que Deus possa retornar, né, a vida dos irmãos em paz. Que Deus possa dar vitórias, meus irmãos, porque todo trabalhar no Senhor não é em vão, né?
Por mais que a palavra é arrependei-vos e a gente está aqui fazendo o evangelho, mas sempre tem algo de Deus, né? Sendo atribuído para todo aquele que trabalha, né? Seara é grande, poucos são ceifeiros, mas todo aquele que está, né, na seara, ele tem uma recompensa dos céus, né? Que Deus possa abençoar infinitamente a vida de vocês. Foi um prazer conhecê-los. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a igreja, né? Essa é a 10ª volta, amém? Glória a Deus, aleluia. Nosso irmão Ivan, né, está aqui pregando a palavra nessa 10ª volta, simbolizando o mês de outubro. São 12 dias de busca para 12 meses de vitória, um ano inteiro de vitória. Não é vitória, nossa, assim, eu já falo desde o primeiro dia, não é vitória material, riqueza, prosperidade, que não vão. Vitória, um ano inteiro de vitória é livramento, é saúde, né, proteção, é Deus nos guiando, nos dando sabedoria, é tudo aquilo que Deus tem para nos dar. É um ano inteiro ali na presença do Senhor, na obediência, no caminho, um ano inteiro ali focado em Deus. As demais coisas ele acrescenta, né? Glória a Deus, mas é 12 dias de busca, 12 dias aqui buscando, os irmãos pregando, a gente recebendo, adorando, louvando, para que venha a ser um ano inteiro de vitória para as nossas vidas, amém? Então essa é a 10ª volta, o mês de outubro, amém? Simbolizando, né, uma simbologia, o mês de outubro, tem mais 2 voltas lá. Semana que vem estará conosco a nossa irmã Ana Paula, lá em Caís, nós conhecemos ela, acompanha conosco, uma bênção de Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Amanhã, culto doutrinário, estarei aqui, se assim Deus permitindo, pregando a palavra do Senhor, culto de ensinamento. Terça-feira, nossa irmã Lucilene começa a acompanhar conosco. Quarta-feira, nosso irmão André volta na segunda volta. Quinta-feira, culto com os membros. Deus ainda não me mostrou, tocou no coração para ser agora o membro. Glória a Deus, aleluia. Mas estamos orando aí. Sexta-feira, o vaso na Montoledo, amém? A terceira volta. Ontem eu não sexta-feira agora, irmãos, não pude vir. Amém? Mas agora, semana que vem, agora, sexta-feira, nosso irmão pastor Enoque estará aqui pregando a palavra do Senhor nessa terceira volta. Sábado que vem, culto de oração, e no mês que vem a nossa irmã Ana Paula. Amém? Deus possa abençoar ricamente os nossos irmãos. A palavra retorna ao servo do Senhor com palmas na primeira. Amém? Irmãos, vamos fazer agora a parte da oferta, né? Esse final. Os obreiros que vão passar a sala já podem ir. Eu quero chamar aqui o meu irmão Glória para fazer oração pelas ofertas. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus! Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor de misericórdia, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, por cada um dos teus filhos que aqui irão ofertar, Senhor, por cada oferta, Senhor, receba, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Aquele que não pode ofertar também, o Senhor sabe, o Senhor conhece o motivo, meu Deus. Aquele, Senhor, que amanhã estará saindo à procura de um emprego,